Olá! A paz do Senhor Jesus a todos do canal. Vamos nesse vídeo aprender uma história bíblica maravilhosa e verdadeira, de um rei que foi o pior rei que já existiu em toda Israel. Vamos conhecer essa triste, mas muito linda, que tem um final surpreendente. Manassés, o pior rei de Israel. O caminho da rebeldia e a misericórdia de Deus. Hoje, vamos mergulhar na história de um dos reis mais polêmicos de toda a história de Israel. Entre os muitos personagens bíblicos que governaram o povo de Deus, poucos tiveram um impacto tão devastador e sombrio quanto Manassés. Ele não foi apenas mais um governante que se afastou dos caminhos do Senhor, mas é conhecido como o pior rei que já reinou sobre Judá. Seu nome, ao longo dos séculos, tornou-se um símbolo de rebeldia e desobediência, uma advertência viva de até onde o coração humano pode ir quando se distancia de Deus. Seu nome era Manassés, e sua história não começa com trevas. Ele era filho do justo e piedoso rei Ezequias, um homem que foi amplamente reconhecido por suas reformas espirituais e seu profundo compromisso com o Senhor. Ezequias, ao longo de seu reinado, restaurou a verdadeira adoração em Judá. Purificou o templo e afastou o povo das práticas pagãs que haviam contaminado a terra. Ele era um homem dedicado à vontade de Deus, e muitos acreditavam que seu filho seguiria por esse mesmo caminho. No entanto, Manassés escolheu trilhar um rumo completamente diferente. Sua vida foi marcada por uma rebeldia implacável. Ao invés de continuar o legado espiritual de seu pai, ele mergulhou nas profundezas da idolatria. Como é possível que o filho de um dos maiores reformadores de Judá tenha se tornado o mais perverso de todos os reis? Como um herdeiro prometido de um trono abençoado pôde se afundar em práticas tão abomináveis? Essas perguntas ecoam pela história, mas a resposta está no mistério do coração humano, que pode ser tanto um lugar de luz quanto de trevas. Manassés não foi apenas um rei que fez escolhas erradas. Ele causou uma grande queda espiritual que não afetou somente sua própria alma, mas toda a nação de Judá. O povo, que havia sido restaurado e guiado de volta ao Senhor por Ezequias, agora seguia o exemplo de um rei que os conduzia novamente à idolatria e ao pecado. Altares foram erguidos aos deuses estrangeiros. Práticas abomináveis invadiram o templo do Senhor. E o que uma vez foi um reino consagrado a Deus, agora estava nas garras da escuridão espiritual. No entanto, mesmo quando parece que a história de Manassés está completamente perdida nas sombras, há algo que não pode ser ignorado. A luz da misericórdia de Deus ainda brilhou. É incrível pensar que mesmo diante de tamanha maldade e desobediência, o Senhor ainda estendeu sua mão de graça. Na parte mais sombria da história de Manassés, Deus nos mostra que Ele é capaz de transformar até o mais vil pecador. O relato de Manassés é mais do que um simples aviso sobre as consequências de se afastar de Deus. É uma demonstração poderosa de que nunca estamos além do alcance do perdão divino. Mesmo naqueles que parecem ser os piores momentos, há esperança para a redenção. E essa é uma verdade que deve trazer esperança ao coração de todos nós. Vamos juntos mergulhar nessa história, entender como Deus pode transformar até o mais endurecido coração e aprender com os erros, o arrependimento e a restauração de Manassés. Que possamos ser tocados pelo poder da graça divina, que sempre oferece um novo começo, independentemente de quão distante estejamos de seus caminhos. A herança e a escolha de Manassés. Manassés nasceu envolto em uma herança espiritual riquíssima. Seu pai, o rei Ezequias, foi um dos maiores exemplos de fé e obediência a Deus em toda a história de Judá. Ezequias não apenas governou com sabedoria, mas também dedicou sua vida a restaurar a verdadeira adoração ao Senhor, removendo ídolos e altares pagãos que haviam corrompido a terra. Sob seu reinado, o culto ao Deus de Israel foi renovado, e o povo foi conduzido de volta à luz da adoração verdadeira. Era esperado que Manassés, ao subir ao trono, seguisse esse mesmo caminho. Mas algo inesperado aconteceu. Aos 12 anos,
idade em que assumiu o reinado, o jovem rei fez uma escolha que surpreendeu a todos. Ele decidiu trilhar o caminho oposto. Ele não deu continuidade à obra de seu pai, mas optou pela escuridão. Em vez de seguir os passos de Ezequias, Manassés mergulhou no mundo da idolatria e se afastou completamente dos princípios que lhe haviam sido ensinados. A juventude de Manassés foi marcada por uma decisão crucial. Ele abandonou o Deus de seus pais. Ele se voltou para os falsos deuses das nações vizinhas, aquelas que haviam sido advertidas e condenadas pelo Senhor. Escolheu adorar Baal, Aserá e outros ídolos pagãos, desprezando tudo o que Ezequias havia feito para purificar Judá. Era como se Manassés tivesse deliberadamente decidido apagar o legado espiritual de seu pai, substituindo a luz da verdade pela escuridão do engano. Mas a grande questão é: o que levou Manassés a essa escolha? Como alguém que cresceu em um ambiente de fé e compromisso com Deus pôde desviar-se de forma tão radical? A resposta a essa pergunta está, em parte, no mistério da liberdade humana. Cada um de nós, mesmo cercado por influências positivas, é capaz de escolher caminhos contrários. E Manassés, no auge de sua juventude e inexperiência, deixou-se seduzir pelas práticas das nações ímpias, distanciando-se do caminho da verdade. Essa escolha não apenas mudou o destino de Manassés, mas também trouxe consequências trágicas para toda a nação de Judá. A idolatria e as ações maléficas de Manassés. Com o tempo, Manassés não se limitou a abandonar o Deus de seus pais. Ele abraçou a idolatria de forma intensa e desmedida. O jovem rei não só restaurou os altares pagãos que seu pai havia destruído, mas foi muito além. Ele edificou altares para Baal, levantou postes ídolos e até chegou a construir altares dentro do próprio templo do Senhor, o lugar mais sagrado de toda Jerusalém. A profanação era extrema e sem precedentes. Manassés mergulhou nas práticas mais abomináveis que as Escrituras condenam. Ele se envolveu com feitiçaria, adivinhações e chegou ao ponto de sacrificar seus próprios filhos em rituais pagãos. O que antes era uma nação dedicada a Deus, sob a liderança de Ezequias, agora estava submersa em uma atmosfera de escuridão espiritual profunda. O impacto dessas ações não foi limitado ao rei. Todo o povo de Judá seguiu seus passos, caindo no engano e na corrupção. A Bíblia relata que Manassés levou Judá a errar mais do que as nações que Deus havia destruído ao estabelecer Israel na Terra Prometida. Isso significa que as práticas das quais eles se tornaram cúmplices ultrapassaram até mesmo as abominações das nações pagãs. Manassés transformou Judá em um reino afundado no pecado, guiado por uma liderança que parecia não ter limites para o mal. As consequências e o cativeiro. Diante de tanta rebeldia, Deus não permaneceu indiferente. O Senhor, fiel à sua justiça, enviou profetas a Manassés, advertindo-o sobre as consequências de seus atos. Os mensageiros de Deus clamavam por arrependimento, alertavam sobre o juízo iminente, mas o coração do rei estava endurecido. Manassés e o povo de Judá ignoraram os avisos, desprezando a misericórdia oferecida pelo Senhor. Então, o juízo veio. O exército assírio invadiu Judá, capturou Manassés e o levou acorrentado para a Babilônia. O outrora poderoso rei foi humilhado. Com ganchos no nariz e preso em correntes de bronze, ele foi levado cativo, uma imagem clara de sua queda. Aquele que havia erguido altares falsos e desafiado o Deus de Israel, agora estava nas mãos de seus inimigos. Esse parecia ser o fim de Manassés. Seu reinado, suas conquistas, tudo parecia desmoronar em um piscar de olhos. No entanto, Deus tinha outros planos. Mesmo nas profundezas do sofrimento, a história de Manassés ainda não havia terminado. O arrependimento e a restauração. Em meio à sua aflição e humilhação, Manassés fez algo inesperado. Ele clamou ao Senhor. Ele, que havia desprezado o Deus de seus pais e mergulhado na idolatria, agora reconhecia o erro de seus caminhos. O orgulho deu lugar à humildade, e o rei se voltou ao único Deus verdadeiro em uma oração de arrependimento sincero.
Manassés finalmente entendeu que só o Senhor poderia libertá-lo da escravidão, tanto física quanto espiritual. E o mais surpreendente de tudo é que Deus ouviu sua oração. A misericórdia de Deus foi estendida sobre Manassés. Ele não apenas perdoou o rei, mas também o restaurou ao trono de Judá. De volta à sua terra, Manassés iniciou uma série de reformas. Ele removeu os ídolos, destruiu os altares pagãos e restaurou o culto ao Senhor. O mesmo rei que havia levado Judá à destruição espiritual, agora tentava guiá-los de volta aos caminhos de Deus. Essa transformação de Manassés é uma das maiores provas da infinita graça e misericórdia de Deus. Mesmo o pior dos pecadores, se verdadeiramente se arrepender, pode ser perdoado e restaurado. Manassés nos ensina que nunca estamos fora do alcance da graça divina e que Deus sempre está disposto a ouvir o clamor sincero de um coração arrependido. A lição de Manassés. A história de Manassés é uma forte advertência e, ao mesmo tempo, uma poderosa mensagem de esperança. Primeiro, ela nos mostra as terríveis consequências de nos afastarmos de Deus. Manassés conduziu sua nação à idolatria, à destruição moral e à perda de sua identidade como o povo de Deus. Seus atos trouxeram grande sofrimento para ele e para todo o reino de Judá. Mas, por outro lado, vemos a imensurável misericórdia de Deus. Mesmo o pior dos reis, aquele que parecia estar além da redenção, foi alcançado pela graça divina quando se humilhou e clamou ao Senhor. Isso nos lembra que, por mais longe que possamos estar, sempre existe a chance de voltar. Deus nunca fecha a porta ao arrependimento sincero. Se a história de Manassés nos ensina algo, é que Deus é fiel para perdoar aqueles que se voltam para Ele com o coração contrito. Assim como Manassés foi restaurado, qualquer um de nós pode ser transformado pela graça de Deus. Que possamos aprender com essa história a viver em obediência, mas também a confiar no poder restaurador de um Deus que é sempre misericordioso e amoroso. Se essa mensagem tocou o seu coração e você aprendeu com a história de redenção de Manassés, não deixe de se inscrever no nosso canal. Ao se inscrever, você estará sempre por dentro de novos conteúdos que edificam, fortalecem e aproximam você de Deus. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Juntos, podemos espalhar o Evangelho e a mensagem de esperança a mais pessoas. E lembre-se, por mais distante que você esteja, Deus sempre está pronto a ouvir o clamor de um coração arrependido. A história de Manassés nos lembra que nunca é tarde para um novo começo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Deus é fiel e misericordioso. Que você caminhe sempre na luz dele.